E no vídeo de hoje eu venho falar para vocês sobre a Via Verde, programa criado pelo governo de Portugal para facilitar a contratação e imigração de trabalhadores estrangeiros para atuar no mercado de trabalho de Portugal. Se você já segue aqui o canal, deve lembrar que no mês passado eu fiz um vídeo explicando sobre essa ideia do governo que entrou em vigor no último dia 15 de abril. Muita gente perguntando sobre como isso vai funcionar, quais serão as regras, pode ser qualquer empresa, como eu posso me candidatar. No vídeo de hoje eu vim aqui exatamente explicar alguns pontos para vocês, para que vocês consigam entender como isso vai funcionar e se fará sentido para você ou não. Então assiste esse vídeo aqui até o final, eu já estou te esperando depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou Luiz Henrique, sou advogado de imigração. No vídeo de hoje eu venho contar para vocês sobre a Via Verde que entrou em vigor no último dia 15 de abril, nessa semana, em relação à imigração de trabalhadores para Portugal. Contratação de estrangeiros no exterior e um processo mais rápido, mais célere, para que esses imigrantes consigam entrar e se regularizar em Portugal. Mas como isso de fato vai funcionar? É exatamente isso que eu estou fazendo nesse vídeo de hoje. Vim explicar aqui para vocês basicamente as informações que temos agora. É claro que na prática que a gente vai saber como as coisas vão se desenrolar em Portugal. A gente sabe que em Portugal a teoria é uma, a prática é outra. Então se você já é um inscrito aqui do canal, se você é um seguidor, já deixa o teu like, se inscreve aqui e compartilha esse conteúdo com alguém que você sabe que quer saber exatamente sobre como morar em Portugal, sobre processos imigratórios e as possibilidades que você tem. Se você ainda não for inscrito aqui do canal, você vai assistir esse vídeo até o final e se eu te ajudar com alguma notícia boa, com informações importantes para o teu processo de imigração, aí sim você vai se inscrever e vai ativar o sininho, porque toda vez que a gente postar vídeo novo aqui no canal, semanalmente, vai chegar para você informações importantes para que você possa fazer o teu processo migratório da melhor maneira possível. Então, vamos para o conteúdo, vamos assistir o vídeo, chega de enrolação. Bom, gente, eu trago aqui para vocês uma matéria publicada no sapo.pt, Sapo 24, explicando exatamente sobre como funciona essa Via Verde. Ao aderir a este protocolo, as empresas vão ter de oferecer um contrato de trabalho válido, dar formação profissional e aulas de língua portuguesa e ainda garantir alojamento. Assim, é exigido que o recrutamento seja ético. Se tudo estiver de acordo com a lei, o visto de trabalho será aprovado no máximo de 20 dias. Mas qual que é o procedimento? Qualquer empresa vai poder fazer isso? A entidade empregadora é quem deve fazer o requisito por e-mail à Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, DGACCP, com toda a documentação necessária para iniciar o pedido do visto. O processo é encaminhado para o posto consular competente, que agenda o atendimento dos candidatos para a entrega dos documentos originais. Após a entrega, o pedido é analisado e dá-se o início ao processo de emissão do visto. Numa fase seguinte, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, a AIMA, e a Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros, UCFE, emitem pareceres necessários para a concessão do visto. Por fim, os postos consulares tomam a decisão final e comunicam o desfecho ao requerente. Quem pode pedir o visto? No artigo 12 da proposta, é dito que podem aderir à medida confederações ou associações patronais e as confederações empresariais. Associações empresariais com pelo menos 30 associados e cujo volume de negócio dos seus associados seja igual ou superior a 250 milhões de euros. Empresas que cumpram cumulativamente 4 requisitos: empregarem diretamente 150 ou mais trabalhadores, terem um volume de negócios igual ou superior a 25 milhões de euros, possuírem declaração e não dívida à Segurança Social e à Autoridade Tributária, possuírem um código de certidão permanente válido. Importe reforçar que o contrato de trabalho estabelecido tem de ser válido. Para isso, os trabalhadores estrangeiros têm de ter todos os requisitos legais reunidos, tornando o processo ainda mais demorado. Quais são os documentos exigidos? Para poder requisitar um visto de trabalho, é necessário apresentar passaporte válido e em vigor, comprovativo do NIF, comprovativo do NIS, um contrato de trabalho, seguro de saúde e seguro de viagem. Quando tem de ser emitidos os vistos? Os vistos deverão ser emitidos no prazo de até 20 dias após o atendimento do requerente no posto consular. O visto pode ser suspenso? Segundo o documento publicado pelo governo, está previsto que a AIMA, sob proposta ou após consulta da DGACCP e da UCFE, e com fundamento em motivos relevantes de segurança ou dificuldades sérias na pressão sobre a capacidade de resposta de serviços públicos essenciais,
poderá suspender a aplicação da chamada Via Verde. Uma suspensão que poderá ser aplicada à totalidade ou a parte aos territórios de origem. Bom, meus amigos, o que ficou claro aqui, no meu entendimento, é que é um acordo entre o governo de Portugal e grandes empresas. Não é qualquer empresa. Ah, eu conheço fulano que tem uma empresa em Portugal, que tem uma panificadora, que tem um restaurante, que tem uma empresa de construção civil. Não, são empresas que têm muitos funcionários, mais de 150, que movimentam ali mais de 250 milhões de euros anualmente. Então são empresas muito grandes. Me parece ser realmente um acordo entre o governo de Portugal e empresas. E, gente, eu preciso ser muito sincero com vocês. Quando eu trouxe essa informação no mês passado, eu de fato acreditava que seria algo que seria muito importante para os imigrantes, principalmente os imigrantes brasileiros que pensam em morar em Portugal. Você ter ali um contrato de trabalho, você ter o alojamento já garantido, mas diante dessas informações e de outras notícias que saíram nas mídias em Portugal, eu confesso que eu fiquei um pouco assim, querendo entender, querendo perceber como que essas empresas vão fornecer um alojamento de qualidade para esses imigrantes. Qual será o valor desse salário para esses imigrantes? E outra coisa, se esse imigrante tem familiares, como vai funcionar esse processo de acompanhamento familiar? Então, tudo isso surgiu ali, me mostrou pontos a serem esclarecidos que eu acho que somente a prática vai nos trazer essas informações. E outro ponto é, esse imigrante vai ficar vinculado a essa empresa e se por acaso o imigrante chegar em Portugal, não gostou de trabalhar nessa empresa e quiser procurar trabalho em outra área, vai ser possível ou fica vinculado a essa empresa? Sabe? Então ficaram alguns pontos muito soltos que no meu entendimento só a prática vai demonstrar se isso vai ser algo interessante ou não para aquele imigrante que pensa em morar legalmente em Portugal, quer ter sua independência, quer levar sua família, enfim, quer sair do Brasil para ter uma qualidade de vida melhor do que tem atualmente para morar em Portugal e viver bem. Se vai morar em alojamento de empresa, não sei se isso vai ser muito interessante, sabe? Principalmente para o imigrante brasileiro. Então, acho que ainda falta muitas informações que a gente vai saber com a prática e com o tempo. Outro ponto importante, que muitas pessoas têm me perguntado, é como eu faço para participar dessa Via Verde? Bom, pelo que foi entendido, as empresas farão esse recrutamento no estrangeiro, no exterior. Então, as próprias empresas vão fazer processos seletivos para analisar currículos, para entender sobre a mão de obra. Isso é voltado para áreas específicas que Portugal tem interesse, a área de restauração, ou seja, de restaurantes, da agricultura, da construção civil. Então, muitas empresas vão ao exterior fazer os seus processos seletivos para analisar se aquele imigrante, se aquele trabalhador se adequa àquela necessidade do mercado, daquela determinada empresa, para que a própria empresa solicite isso diretamente ali com o consulado. Então é primeiro a empresa encontrando esse trabalhador e depois disso fazendo o processo de regularização, de pedido de visto com o consulado. Então não é você enquanto imigrante no Brasil, eu quero participar, pronto, vou pedir meu visto desse jeito. Não, você tem que ser contratado já por essa empresa, ter os documentos necessários para isso, seguir todos esses trâmites. Uma semana, o consulado português, através da sua entidade de trabalhadores, veio informar que não se sabe como isso vai acontecer em 20 dias, porque os consulados não têm capacidade técnica e nem de pessoas para conseguirem atender essa demanda. Então o governo de Portugal criou isso, mas não preparou, não capacitou, segundo o próprio consulado, esses trabalhadores. Então, assim, vamos precisar entender como isso vai acontecer, gente. Então, eu venho aqui trazer para vocês, basicamente, quais são as regras publicadas na matéria, para que vocês possam ter ciência e entender que é um processo que não é tão simples e que também não é para qualquer trabalhador e para qualquer empresa. Precisa ter alguns critérios a serem atendidos. Mas, quando isso começar a funcionar ou não, é claro que o Direito Além das Fronteiras vai trazer aqui para vocês as informações, talvez até sabendo quais são as empresas que estão fazendo esse recrutamento, para te trazer informações mais consolidadas. Mas como tinha muita gente pedindo informações sobre esse assunto, eu achei interessante trazer quais são as regras dessa Via Verde, para que você possa já ficar um pouco mais tranquilo e entender que para você pode ser uma opção, mas é bom se questionar sobre como isso vai acontecer. Então, se você é um imigrante que ainda está planejando para chegar em Portugal, eu te recomendo que você analise os demais vistos de residência, visto de procura de trabalho, visto de trabalho se você já tem alguém que vai te contratar em Portugal, é uma excelente opção, visto para quem quer estudar, para quem vai ver de rendimentos passivos, para quem é nômade digital, existem muitas possibilidades de visto para você, imigrante brasileiro que pensa em morar legalmente em Portugal, e para isso você precisa se organizar, se planejar, para que você também não passe perrengue. Espero que essa Via Verde seja, de fato, algo positivo. Tenho minhas dúvidas sobre como isso vai acontecer e eu quero que você, imigrante, saia do Brasil para Portugal para viver uma vida melhor do que você tem no Brasil. Porque chegar em Portugal para passar perrengue, para morar em alojamento de empresa e receber pouco, eu acho que talvez não seja muito interessante. Então eu espero que essa Via Verde
traga ali benefícios, porque se tiver, a gente vai trazer aqui para vocês como ter acesso a isso e como fazer tudo da melhor maneira possível. Aqui nesse canal você vai encontrar conteúdos sobre todos os vistos de residência, te ensinando a fazer a aplicação, falando sobre os documentos, dicas, quanto isso vai te custar, como você deve se preparar para que dessa forma você faça o processo migratório com previsibilidade e segurança. Se você quiser contar com uma consultoria completa para te ajudar a fazer isso, com uma equipe mesmo voltada para a tua aplicação, para o teu visto, da tua família, documentação, a gente pode te ajudar com isso. Você pode entrar em contato com a gente, é o primeiro link aqui na descrição para que eu possa participar desse teu planejamento de morar legalmente em Portugal. Gostou desse vídeo? Entendeu basicamente como vai funcionar a Via Verde? Faz sentido para você ou não? As dúvidas que eu coloquei aqui no vídeo, você também ficou com essas dúvidas ou você já tem as respostas? Conta aqui para mim nos comentários, eu quero saber a tua opinião. Deixa o teu like, se inscreve no canal, já estou esperando o próximo vídeo. Até mais!